Será que as eleições vão ser definidas no primeiro turno? Tem porcentagem para isso? Acho que pode acontecer. Afinal, a gente viu as últimas pesquisas mostrando aí que os candidatos, essa terceira via, elas estão muito enfraquecidas. Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, esses são os melhores que aparecem nas pontuações. Mas quando muito, chegam 5%, eles variam ali entre 4, 3%. Essas são as margens das terceiras vias. E ainda temos outros nomes, Ronaldo, como o Cabo Daciolo, temos também nomes ali que aparecem nessa margem ali de 2, 1%, né? O Joaquim Barbosa, antes o Aldo Rebelo, né, que era o candidato da Democracia Cristã, mas nenhum com possibilidade de fazer diferença nas eleições de 2026, pelo menos. Mas, como a gente tem apenas 2 candidatos despontando com mais possibilidades, será que dá para definir no primeiro turno? Vamos reagir ao vídeo do Portal UOL, claro, sempre com a nossa análise, com a nossa opinião, e claro, quero saber a sua opinião também, coloca aí nos comentários. Quem gosta da ideia de uma terceira via, não queria nem Lula, nem um integrante da família Bolsonaro, tá olhando muito atentamente para esse rapaz, saca? Exatamente. Desculpa. Perdão, gente, eu tô com a garganta horrível. A ascensão do Renan Santos junto aos mais jovens tem sido registrada em várias pesquisas que mostram que ele realmente tem feito a lição de casa. O Renan ele tem um ponto que é o seguinte: eles não têm tempo de TV, eles não vão ter recursos eleitorais, ele está fazendo uma campanha eminentemente pela internet e não é de agora. Tal qual o Bolsonaro fez em 2018, ele vem pregando, o pessoal chama pregando no deserto, ou seja, pregando sem estrutura, enquanto rola esse período pré-eleitoral. Ele vem conversando principalmente com jovens homens, né, nessa faixa. Cada ano colocou 16 a 24 anos, vem sendo o alvo, que por um acaso também era o alvo primordial, o alvo principal do próprio MBL, né, que teve uma participação importante no impeachment de Dilma Rousseff, depois acabou caminhando mais à direita ainda, se aproximou de determinados políticos, lavajatistas e tudo isso mais, e depois do próprio Dória durante um tempo, e depois acabou inclusive rompendo posições, não que foi ter sido aliado, mas rompendo posições com o bolsonarismo e ficando na oposição. O Renan hoje é o único candidato que faz oposição à direita ao bolsonarismo, a Flávio Bolsonaro. Romeu Zema e Ronaldo Caiado têm tido dificuldades, né? Quando estourou o caso do Banco Master, o Zema fez algumas posições, o Caiado também. Mas, por exemplo, o Caiado lança a candidatura dele, qual foi a primeira coisa que ele falou quando lançou a candidatura? Prometeu a anistia para os golpistas. Então, logo de cara, ele se alinha ao bolsonarismo, porque uma democracia não se faz com o perdão de quem cometeu crimes contra a própria democracia. Ele se alinha, grande... E aqui tem diferenças, né, em relação, ele colocou ali, né, que Renan Santos traria proximidade, né, do que fez Jair Bolsonaro, proximidade que tem, de fato, a não ter esse tempo de televisão, não ter ali muito a se expressar, a como se expressar nas redes sociais. Mas o Bolsonaro tinha uma definição muito bem colocada desde a época do deputado. As suas questões relacionadas ao seu entendimento, ao seu ponto de vista de combate à corrupção, ao crime organizado, desde os seus primórdios, né, enquanto deputado federal. Até mesmo quando presidiários foram a participar de debates ali, claro, monitorados, né, eles chegaram a apontar isso, o próprio Beira-Mar, né, que o Jair Bolsonaro, né, era um político diferente, que não tinham conseguido brechas com Jair Bolsonaro. Quando veio essa possibilidade de ir para candidato à presidência da República, mesmo sem recursos, né, em um partido pequeno, sem tempo de televisão, Jair Bolsonaro, claro, conseguiu se comunicar através das redes sociais, conseguiu se posicionar. E a diferença aqui do Renan Santos nesse momento é exatamente essa. O Renan Santos já se colocou mais à direita, mais aliado à ala bolsonarista, agora já se colocou contra a esquerda, e nesse momento, né, ele vem sendo um candidato que tenta lacrar em cima de situações, né, que pode ser que dê certo ou pode ser que não. Claro,
tem diversos pontos a serem analisados, tem diversas questões a serem analisadas e tem propostas do Renan Santos que elas são boas, elas são aceitáveis, são de fato que podem inclusive serem observadas por candidatos, principalmente da ala mais da direita, né, que podem ser observadas para serem resgatadas para o seu projeto político, principalmente, claro, se eleito. Mas a gente vê que muitos dos discursos do Renan Santos, né, é em cima do extremismo que não existe na cabeça dele. É apenas para tentar atrair a atenção desse eleitorado, principalmente, né, um eleitorado que tem essa vontade, né, de resgatar de fato o Brasil, que acredita que só se resgata na base da força bruta. Mas pode ser que esse não seja exatamente o único caminho. Pode ter caminhos melhores. Aí vai depender, claro, também de uma vitória na Casa Alta, na Casa Baixa, principalmente no Senado Federal. O diferencial seria esse, ele se alinhou. Então, o que acontece do ponto de vista dos votos, tanto o Zema quanto o Caiado estão esperando votos virem do Flávio Bolsonaro, mas eles não vão vir. Se eles reproduzem, se eles emulam esse comportamento do Flávio Bolsonaro, para que você vai votar na cópia se você pode votar no original? Por outro lado, o Renan Santos vem fazendo o quê? Vem criticando o bolsonarismo, fazendo enquanto o Lula faz uma crítica à esquerda, o Renan Santos faz uma crítica à direita do próprio Flávio Bolsonaro, fazendo uma crítica e atraindo atenção. Aí quando o Sakamoto fala se votar na cópia, por que não votar no original, tem a situação parecida, né, do que tentou fazer ali o Romeu Zema, quando saiu aquele áudio de Flávio Bolsonaro cobrando o dinheiro, né, claro, de um contrato que existia em relação ali ao filme Dark Rose, que mostra a vida de Jair Bolsonaro, principalmente a parte onde Jair Bolsonaro chega à presidência da República, a tentativa de assassinato, quando ele pré-candidato, né, em Juiz de Fora, fazendo campanha. Só que a gente viu que todos esses que tentaram lacrar demais, o próprio Romeu Zema, que vinha tendo um crescimento nas redes sociais, que vinha conseguindo aparecer melhor, entregar o seu conteúdo a um público melhor, que estavam lhe dando ali uma certa atenção, quando viram qual era dele, de tentar massacrar qualquer um que fosse para tentar chegar ao poder, com trairagem, com coisas do tipo, essa situação mudou e a campanha dele sofreu revés, sofreu impacto. O próprio Romeu Zema caiu, né, para 2 pontos percentuais, onde ele chegava a 4, 5 em algumas pesquisas. Isso foi claro porque mostrou ser um grande traíra quando teve a oportunidade de falar mal de Flávio Bolsonaro. Ele não quis saber se o áudio era verdadeiro, se o áudio tinha apenas um viés político, que foi divulgado de uma forma covarde, né, de uma forma seletiva para tentar exatamente prejudicar a campanha de Flávio Bolsonaro. É a única verdade, porque o Intercept teve acesso a esse áudio, mas teve acesso também, com certeza, às questões relacionadas do Master com o grupo do PT, com Jacques Wagner, que teve inclusive a operação. Que a gente não teve a operação até o momento contra o senador Flávio Bolsonaro, é porque certamente a Polícia Federal ainda não encontrou nada que dissesse: opa, isso aqui merece uma atenção maior, isso aqui tem que ser analisado de uma forma mais clara, isso precisa, né, da gente fazer uma operação para a gente conseguir buscar alguma coisa mais, que tenha mais dados, mais informações, que possam trazer a realidade, pelo menos apurar os fatos. O Romeu Zema não esperou nada disso, não esperou nenhum posicionamento, não esperou uma operação. Foi diretamente tentando bater para tentar conseguir votos, aqueles votos que pudessem sair de Flávio Bolsonaro. Isso aconteceu? Não aconteceu, ficou como traíra, ficou como alguém, né, que está apenas de oportunismo, esperando algum momento para tentar se beneficiar de situações, até mesmo dentro de um grupo que pode ser o que ele pudesse fazer parte, né, mas ele tem se mostrado alguém que não tem preparo, as pesquisas apontam isso, não tem capital político e também não tem ética nem dignidade para enfrentar situações que podem, inclusive, trair pessoas dentro do próprio grupo. Essa é a situação real e que mostram a realidade em que esses dois candidatos, principalmente,
que tentaram chegar através desse extremismo, né, mas acabaram pisando nas armadilhas criadas por eles mesmos. Atenção de onde? Da Faria Lima. Né, Faria Lima, essa coisa amorfa, sem rosto ou com rostos demais, que tem seus interesses, e os interesses da Faria Lima não necessariamente se importam com os interesses da democracia, até porque dinheiro, o que importa é ganhar o dinheiro no final das contas, e a promessa de uma coisa muito semelhante ao que está acontecendo na Argentina atrai a atenção de muita gente na Faria Lima. Né? Então o Renan vem atraindo adeptos no meio de tudo isso. Para o azar do Renan, e aí tem um ponto só para terminar, Dani, para você atingir uma quantidade de eleitores e ir para o segundo turno, você precisaria do Flávio Bolsonaro fora. Porque o bolsonarismo tem um handicap, tem uma quantidade basal de votos. Tá lá os seus votos 20%, 25%, e é difícil os outros candidatos atingirem esse total de votos, o que não significa que uma candidatura como a do Renan não pode ser um ativo importante para formá-lo para uma próxima eleição ou mesmo no segundo turno. E aí... E ali, só trazendo, né, o gancho da situação de que Renan quer se aproximar de algo como o que aconteceu na Argentina, que a gente vê, Flávio Bolsonaro, né, já tem tudo isso. Enquanto o Renan Santos tenta buscar, mirar essas estratégias, Flávio Bolsonaro, né, tem se aproximado dessas situações. Agora mesmo ele está na Argentina com o presidente Milei, né, exatamente tratando já de alianças, de fazer estratégias comerciais e, claro, apontar também para questões econômicas, para a reestruturação do Brasil e a questão também relacionada à segurança pública. A Argentina é um grande exemplo de como a política mudou quando entrou um candidato de direita, um candidato que de fato tem esse comprometimento. Lá na Argentina mudou da água para o vinho. Situação que a gente via na Argentina com os cidadãos argentinos sem poder sequer se alimentar porque os seus salários não eram coniventes, com essa realidade, não tinham como fazer ali sequer refeições de qualidade, porque o seu salário não era o suficiente. Então, a gente viu que quando entra um candidato com uma intenção de mudar o país, de melhorar a vida do cidadão, de fato estabilizar as contas públicas, evitar gastos excessivos, desperdícios de recursos públicos, a gente vê que a situação tende a mudar, tende a melhorar, e isso aconteceu na Argentina. Quando a gente viu isso acontecer, o eleitorado, foi quem se beneficiou. E aí mostra, que eles estavam cansados daquela vida em que apenas aquele grupo comandado por Kirchner, por ex-presidentes do mesmo grupo, aliados a esse grupo, que estavam ali há bastante tempo, apenas se enriquecendo e ganhando nada com isso, tendo nenhum proveito com isso, a população sempre ficando de fora do orçamento, ficando de fora do que realmente importa, e isso acabou trazendo ao crescimento de Javier Milei, o que fez ele chegar a ser eleito e mostrou que a sua capacidade, de fato uma capacidade administrativa muito boa, está conseguindo levar a Argentina aos trilhos, os índices de inflação, de melhoria na economia, aproximação com países que podem contribuir com a reestruturação da Argentina. Isso mostra que a população acertou e aparentemente a população brasileira está querendo também esse caminho. Renan Santos tenta, claro, aproveitar tudo que poderia estar hoje acessível a Flávio Bolsonaro para tentar ser viável como promessa de sua campanha. Mas o que Renan Santos promete para Flávio Bolsonaro é uma viabilidade real, que tem proximidade com governos da Argentina, dos Estados Unidos, e o que Renan Santos também promete é a questão do combate ao crime, prometendo questões relacionadas, aproximando-se com o que fez Bukele em El Salvador. Tudo isso, Flávio Bolsonaro também já está fazendo dentro da sua pré-campanha, tanto em ações como também em promessas. E, para terminar, tem um segundo ponto, que é esse, acho que é o mais difícil de todos.
A questão eu já perguntei isso pro Felipe Nunes uma série de vezes, pro Maurício, né, também, né, do Moura. Maurício Moura. Era como é a possibilidade e o risco de uma eleição definida no primeiro turno. E aqui não diga, não botem palavras na minha boca, eu não estou falando uma eleição a favor do Lula ou a favor do Flávio Bolsonaro. Eu estou falando qual que é a chance de uma eleição definida no primeiro turno. Porque esses candidatos, com o Caiado não subindo, e já falando pelas razões que a Dani e o Josias bem colocaram, com o Zema também permanecendo de forma nanica, e com o Renan Santos crescendo, mas se tornando do tamanho deles, mas não grande o suficiente, qual que é a chance de uma onda de voto útil desses três candidatos desidratarem em nome, provavelmente muito do Flávio Bolsonaro, mas alguns em nome do Lula, nas vésperas do primeiro turno? Se isso acontecer, a eleição acaba. A chance de acontecer, claro, seria muito mais em favor de Flávio Bolsonaro. São candidatos ali do centro-direita. Acredito que muitos deles não estão saindo candidatos exatamente, ou estão saindo candidatos exatamente para tentar disfarçar alguma situação dos líderes do seu partido. É o caso do Ronaldo Caiado, que tinha de fato a intenção de ser candidato à presidência da República, mas está saindo exatamente para saciar um desejo do Kassab, né? Porque o Gilberto Kassab tem ministérios dentro do governo Lula, apesar de apontar que vai definir um candidato em segundo turno da ala direita, independente de quem seja o nome, mas a gente sabe que o desejo dele é apenas fugir de uma decisão nesse primeiro turno, que pudessem apontar a sua exclusão do governo Lula atualmente, que segundo ele quer ir para a direita, e se ele aponta isso no primeiro turno, ele perde as suas vagas, porque o governo Lula tem disso também, né, e claramente deixaria ele fora, né, de um possível acordo. E claro, a situação, né, ela pode se entornar nessas questões relacionadas ali aos grupos de centro. Então, Ronaldo Caiado está sendo apenas usado pelo Gilberto Kassab nessa suposta terceira via que não existe praticamente. São candidatos, né, meramente ilustrativos, tanto podem ter ideias boas, mas a gente sabe que a população nesse momento já está propensa a decidir apenas entre os dois nomes. Ou é Flávio Bolsonaro ou é Lula. Não tem outra alternativa a esses dois nomes que a gente possa apontar como um candidato viável a disputar as eleições em 2026. Tudo que tem acontecido até aqui, eles marcam esse ponto, marcam que essa é a realidade e, claro, pode acontecer alguma coisa que traga impactos muito drásticos, graves, aos números de pesquisa ainda em 2026, mas muito dificilmente, né, trará números que afastem esses dois candidatos de disputar um segundo turno, ou de fato de um deles ser vitorioso no primeiro turno, porque os números apontam, né, para que essa é a realidade.